Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, mais uma vez com muita alegria, para o estudo do livro Obras Póstumas de Allan Kardec, dentro do programa Luz na Penumbra. Nós estudamos o livro Obras Póstumas no programa Luz na Penumbra todas as quartas-feiras, às 21 horas, com reprises todas as quintas, 3 horas da manhã e 6 horas da manhã. Ou seja, vai ao ar quarta noite e depois na madrugada de quarta para quinta, a reprise, há 2 reprises, 3 horas e 6 horas da manhã. Tudo isso para que nós possamos compreender melhor essa obra tão admirável que é Obras Póstumas. Relembrando, ela não foi publicada por Allan Kardec, ela não foi compilada por Allan Kardec, eram textos avulsos que estavam guardados, muitos deles, acreditamos, como esse que nós vamos ler hoje, não tinha a intenção Kardec de divulgá-los, de publicá-los, era uma questão de foro íntimo, era para que ele pudesse guardar aqueles documentos para um dia, quem sabe, ele verificar ali naqueles documentos o que ocorreu. Ele faz muito isso, né? Ele é avisado, recebe uma advertência, uma informação a respeito de algo que deverá acontecer no futuro, a partir daquela data, claro, e depois ele vem com notas falando, aconteceu realmente isso, olha como foi isso. E isso tudo, volto a dizer, não quer dizer que Kardec tinha a intenção de publicar, de tornar público, mas sim que era algo de estudo do próprio Allan Kardec. Mas, após o desencarne de Allan Kardec, após alguns anos, Amélie, a sua esposa e viúva no momento, ela pega esses escritos todos, vai analisando e vai percebendo que é muito útil publicar aqueles documentos, fazer com que as pessoas conheçam de alguns detalhes, digamos assim, do backstage, né, como dizem, né, da parte íntima de Allan Kardec. Então, a gente vai, nesse momento, iniciar o estudo aqui com o capítulo A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo, que é o capítulo que nós estamos estudando essas últimas semanas. Mas antes, gostaria de agradecer pela paciência de vocês, pela compreensão de vocês também, pelo ocorrido na semana passada. Na semana passada nós não pudemos gravar um programa novo. Eu normalmente gravo na semana anterior ou na própria semana do que vai ao ar, para ficar bem atualizado, né? Para termos possibilidade de falarmos sobre ocorridos naquele momento. E foi o que aconteceu. Ocorreu aquela enchente, aquela chuva imensa na cidade de Petrópolis, mais propriamente no centro de Petrópolis e ali nos arredores do centro. E eu fiquei, né, eu moro em Petrópolis, moro no centro de Petrópolis, mas numa localidade onde não há problemas, não ocorre nenhum problema. Mas, de qualquer jeito, nós ficamos sem luz. E aí, sem luz, sem internet. E, ao mesmo tempo, nós não podemos gravar porque estávamos tentando ser útil de alguma forma para aquelas pessoas que tiveram problemas e até desencarnes, né, que vocês estão sabendo. Então, obrigado pela compreensão. Tivemos que colocar uma reprise
no lugar do programa que seria de hoje, no caso do estudo que nós vamos fazer hoje. Pusemos uma reprise para que também, claro, não ficasse sem programa, né? E então, mais uma vez, agradecemos a compreensão de vocês e vamos orar muito por essas pessoas que perderam suas casas, entre aspas, perderam seus familiares, por aqueles que desencarnaram, porque talvez alguns estejam de uma forma assim perdidos, né? Porque desencarnar numa situação dessa, a pessoa fica perdida, o espírito fica perdido. Muitos, não todos, claro. Então, vamos orar para que esses seres, né, todos possam realmente sentir a presença de Deus, sentir a condução de Deus para uma nova etapa da sua existência. Vamos então ao estudo de hoje. Vamos iniciar pela Minha Missão, é o título que dá Allan Kardec para esse trecho, esse texto. Dia 12 de abril de 1860, em casa do Sr. Derrault, médium, o Sr. Crozet. Comunicação espontânea obtida na minha ausência, diz Kardec. Vamos lá. Pela sua firmeza e perseverança, o vosso presidente desmanchou os projetos dos que procuravam destruir-lhe o crédito e arruinar a sociedade, na esperança de desfecharem na doutrina um golpe fatal. Honra lhe seja. Fique ele certo de que estamos a seu lado e que os espíritos de sabedoria se sentirão felizes por poderem assisti-lo em sua missão. Quantos desejariam desempenhar a sombra dessa missão para receberem a sombra dos benefícios que decorrem dela? Ela, porém, é perigosa. E para cumpri-la são necessárias uma fé e uma vontade inabaláveis, assim como abnegação e coragem para afrontar as injúrias, os sarcasmos, as decepções e não se alterar com a lama que a inveja e a calúnia atirem. Nessa posição, o menos que pode acontecer a quem a ocupa é ser tratado de louco e de charlatão. Deixai que falem, deixai que pensem livremente. Tudo, exceto a felicidade eterna, dura pouco. Tudo vos será levado em conta e ficais sabendo que para ser-se feliz é preciso que se haja contribuído para a felicidade dos pobres seres de que Deus povoou a vossa terra. Permaneça, pois, tranquila e serena a vossa consciência. É o precursor da felicidade celeste. Uma mensagem belíssima, belíssima, e que não tem assinatura, não se identifica aquele que mandou essa mensagem para Allan Kardec. Mensagem, como ele mesmo diz logo no início, foi dada na ausência dele. Ele não estava presente no momento que essa psicografia ocorreu, não é? Mas que coisa belíssima. Primeiro que a missão de Allan Kardec realmente é uma missão, é aquela que eu chamo de missão. Às vezes as pessoas falam que algumas pessoas aqui no caso, na própria Rádio Rio de Janeiro, tem missão e tal. Eu considero a minha uma tarefa de muita importância, para mim principalmente, em primeiro lugar, para mim, depois, claro, para outras pessoas que se identificam com a forma que a gente interpreta, que a forma que a gente passa, mas é uma tarefa, não é uma missão. Missão realmente é de Allan Kardec, é de Chico Xavier, é de Madre Teresa de Calcutá, é de Mahatma Gandhi, Francisco de Assis, entre outros. E a missão mor, a missão, indiscutivelmente a missão, com A maiúsculo e com M maiúsculo também, é de Jesus. Jesus é aquele que veio para realmente nos trazer tudo
E aí temos a missão de Allan Kardec e desses outros, e muitos outros que eu citei e que eu não citei, mas que realmente foram grandes missionários. Temos ainda no seio da terra, encarnados, missionários que realmente fazem a diferença nas nossas vidas. Muitas vezes eles são aqueles espíritos, aqueles irmãos que ficam apagados na vida, mas que eles realmente são grandes missionários. Volto a dizer, eu considero que eu tenho uma tarefa, né, ou tarefas a cumprir, e que muitas vezes eu não cumpro a tarefa ou as tarefas de acordo, né? Porque nós ainda somos muito falhos, ainda temos muito a aprender, muito a equilibrar dentro de nós. Mas voltando então à mensagem, é muito interessante eles falarem que muitos ficariam muito felizes, né? Ficariam muito felizes. Quantos desejariam desempenhar a sombra dessa missão? Olha, ele diz a sombra, não a missão em si, para receberem a sombra dos benefícios que decorrem dela. Meu Deus, eu gostei muito de um pensamento de Emmanuel, e que esse pensamento é algo que nos consola bastante. Não é uma questão de nós querermos ter benefícios, ter privilégios, não, nada disso. Mas é uma questão de nós percebermos o quanto a espiritualidade está conosco, principalmente quando nós estamos desempenhando alguma tarefa, e aí eu volto à palavra tarefa, que ajude alguém, ajude as pessoas, ajude aos outros. Quando nós realmente estamos dedicados a trabalhar pelos nossos irmãos de caminhada, a coisa não é tão severa quanto se nós não estivéssemos trabalhando. O pensamento de Emmanuel, parte dele é o seguinte: toda vez que a justiça nos procure para acerto de contas, se nos encontra trabalhando em benefício do próximo, manda a misericórdia divina que ela retorne sobre seus passos sem data prevista de retorno. O que nos mostra duas coisas fundamentais. A primeira é a necessidade de nós realmente trabalharmos em favor das pessoas que nos rodeiam, de todos, independente de quem sejam. E a segunda, da nossa necessidade da reforma íntima. Porque a partir do momento, já dissemos isso várias vezes e vamos continuar repetindo, a partir do momento que nós nos reformamos intimamente, somos melhores intimamente, nós somos naturalmente melhores para todos os que nos rodeiam. Mas, meus queridos amigos e irmãos, este é o programa Luz na Penumbra. Estamos estudando o livro Obras Póstumas de Allan Kardec, no capítulo A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo, e o texto lido agora foi uma mensagem enviada por um espírito que não se identificou, em 12 de abril de 1860, na casa do senhor Derrot, médium senhor Crozet, diz Kardec, comunicação espontânea obtida na minha ausência. E o título é Minha Missão. Então nós temos aí a missão de Kardec, onde esse espírito aqui, diz que muitas coisas pesadas iriam acontecer com Kardec, já tinham acontecido e iriam acontecer mais ainda. O próprio Espírito da Verdade já tinha alertado Kardec sobre isso. Então Kardec estava mais do que ciente de todas essas problemáticas. E aí a gente volta a trazer para a nossa realidade, né? A realidade daquele trabalhador pequenininho como o João Nogueira, né? Que faz muito pouco. Eu outro dia estava conversando com a Olímpia e falei, Olímpia, eu acho que eu faço muito pouco, muito pouco. E ela falou, eu também acho que eu faço muito pouco. Mas é aquela história, a gente vai fazendo pouco, daqui a pouco a gente vai gostando, vai fazendo mais e mais e mais, daqui a pouco a gente está fazendo bastante. Mas o importante é fazer com amor.
o pouco que seja, se nós fizermos com amor, se nós fizermos com dedicação, com vontade realmente de que aquilo que a gente faz ajude alguém, ajude a quem está nos ouvindo nesse momento, ajude a pessoa que está, sei lá, em outro país até, que está passando por uma dificuldade, uma depressão, uma ansiedade, várias coisas podem acontecer e acontecem conosco. Então, essa é a tarefa de quem realmente abraçou o Evangelho de Jesus, de quem abraçou a doutrina espírita. É de buscar cada vez mais se melhorar, não se importando com as coisas que vão acontecer, porque os inimigos do bem ainda existem. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Eu comecei o programa de hoje falando a respeito do que aconteceu e do que está acontecendo ainda em Petrópolis. Sofrimentos muito grandes. Aí você olha e fala, por que isso? Porque nós estamos num planeta de provas e expiações, onde o mal ainda é um mal praticado por alguns, não por todos, claro, e acredito até que não por muitos, mas por alguns, uma minoria que fazem um barulho danado por vontade, por que querem realmente fazer o mal, infelizmente. E esses irmãos, estejam eles na carne ou fora da carne, eles vão fazer de tudo para que impeçam o avanço do bem. Mas é o que eu tenho conversado mentalmente, inclusive, e às vezes até verbalizando, com os irmãos que nos rodeiam. Nós sabemos que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, como Paulo de Tarso assevera lá na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. E ao conversar com esses irmãos, vocês podem conversar com eles o tempo todo. Às vezes a pessoa fala assim, o João tá maluco, tá falando sozinho. A gente nunca tá falando sozinho. A verdade é essa. Quando a gente vê alguém na rua falando, se não for no fone, porque às vezes a pessoa tá com fone ali falando no telefone. Às vezes a gente olha e a pessoa tá falando, entre aspas, sozinha. E não é sozinha, nunca é sozinha, nunca é sozinho. Nós estamos sempre falando com alguém. Algum desencarnado está do nosso lado, está nos acompanhando, está percebendo aquilo que vai dentro da gente. E se a gente não conversa com eles, mostra para eles, olha, o mal que vocês estão fazendo é um mal que está recaindo sobre você, você não vai conseguir impedir a marcha do bem. A marcha do bem ela vai continuar, ela é progressiva, ela vai aumentar cada vez mais, porque à medida que os seres vão percebendo que só através de fazer o bem é que nós vamos realmente conseguir nos livrar dos problemas que a gente tem recebido, dessas catástrofes, das doenças, das dificuldades financeiras, etc. e tal, só a partir do trabalho contínuo no bem que a gente vai conseguir modificar isso. E o planeta de regeneração virá, na verdade, quando nós estivermos melhores, mais regenerados ou regenerando. É isso que a gente tem que fazer, trabalhar pelo bem. E é por isso que esse espírito, na mensagem dada, ele fala que, olha só, nessa posição, o menos que pode acontecer a quem a ocupa é ser tratado de louco e de charlatão. Aí eu me lembro de uma passagem do Evangelho em que Jesus fala assim: se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais aos seus familiares. Ou seja, se Jesus foi tratado como o Satanás, o demônio, o diabo daquela época, porque chamavam ele assim, achavam que ele estava a serviço se existisse, do diabo, do Satanás, enfim. E aí ele diz, olha, se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais aos seus familiares. O que nós esperamos? Se Jesus foi tratado daquela forma, o que nós esperamos?
Ele, que era 100% bom já naquela época, aliás, até antes que o mundo existisse, ele já era perfeito. Ele já era perfeito, já era 100% bom. E nós, que temos esse percentual aí mínimo, não vou nem chutar aqui quantos por cento nós podemos ser bons. Cada um de nós pode até avaliar, mas eu acho até que não, melhor não avaliar não, porque a gente vai encontrar tanta coisa ainda equivocada dentro da gente que a gente vai falar, esse percentual de bom aí meu é muito pequeno. Então, se nós ainda estamos tão longe da perfeição, nós não podemos achar que vamos ser tratados como santos, como aqueles salvadores da pátria, aqueles irmãos maravilhosos. Alguns irmãos certamente nos falam essas coisas, de que nós somos pessoas maravilhosas, etc e tal, né? As pessoas olham pra gente e acham, né? Aí o que eu sempre digo, vai morar comigo, pergunta à minha esposa se eu sou esse maravilhoso todo. É claro que não, né, meus irmãos? Óbvio que uma coisa é nós estarmos falando aqui, tentamos passar aquilo que é de melhor que está no Evangelho de Jesus, que está na doutrina espírita, mas o trabalho íntimo, o trabalho dentro do João, por exemplo, ele tem que ser feito e ser feito de uma maneira muito intensa e pelo João, não é por outro. Isso que eu falo aqui na Rádio Rio de Janeiro, seja no Luz na Penumbra, no Caminho do Senhor, no A Consolação de Jesus, Debate na Rio, Analisando os Fatos, qualquer um programa que nós possamos participar aqui na Rádio Rio de Janeiro, essas coisas servem muito mais para mim do que para vocês. É o que a gente repete incansavelmente. Os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus. Então, quando eu estou falando, eu primeiro ouço aquilo que eu estou falando e reflito. Caramba, eu ainda estou pecando nesse aspecto. Eu ainda preciso trabalhar esse modo meu de ser. Então é preciso que a gente tenha esse crivo, né, essa análise íntima de falar sim, falar as coisas boas sim, estarmos estudando o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita sim, mas é preciso que eu esteja o tempo todo ao estudar, analisando a mim mesmo e não ao outro. Tem muita gente que estuda ou vai numa palestra, fulano deveria estar aqui. Não, se fulano tivesse que estar aqui, se fulano tivesse que ouvir isso ou que ler aquilo, ele ouviria, ele leria. Agora, meus irmãos, nós é que estamos recebendo essas mensagens, esses estudos. Então nós é que precisamos trabalhar nosso íntimo para aplicar em nós tudo isso que a gente está recebendo. Só aqui o finalzinho dessa mensagem é muito interessante. Olha só, o que o Espírito fala para Allan Kardec e, claro, fala para cada um de nós. Deixai que falem, deixai que pensem livremente. Tudo, exceto a felicidade eterna, dura pouco. Tudo vos será levado em conta e ficai sabendo que para ser-se feliz é preciso que se haja contribuído para a felicidade dos pobres seres de que Deus povoou a vossa terra. Permaneça, pois, tranquila e serena a vossa consciência. É o precursor da felicidade celeste. Então, nós precisamos ter a nossa consciência tranquila e trabalhar em prol dos mais necessitados. Existem mais necessitados em todos os pontos desse planeta Terra, como diz o Espírito, dentro da nossa casa, fora da nossa casa, em qualquer lugar. Vamos trabalhar para que esses irmãos sintam a presença de Deus e saibam que eles não estão esquecidos, que eles podem, que eles têm capacidade. Meus irmãos, estamos terminando o programa de hoje. Aguardamos vocês no próximo encontro, na próxima quarta-feira, às 21 horas. E agora não desligue o seu rádio, não saiam daí, pois
Vem aí o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, com a Marta Batista e o Antônio de Pádua. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, amigas e amigos ouvintes. Boa noite a todos. Nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra, que segue desenvolvendo de forma metódica o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós estamos no item 3, há muitas moradas na casa de meu pai, e hoje os itens que serão desenvolvidos são os itens 3, 4 e 5, e o tema é diferentes categorias de mundos habitados. E para realizar essa reflexão, esse estudo, temos aqui, como toda semana, o nosso estimado Antônio de Pádua Barbosa, que irá nos auxiliar na reflexão, no entendimento deste item, né? As diferentes categorias de mundos habitados. Nós fizemos no programa passado o entendimento dos diferentes estados da alma na erraticidade, e agora vamos ver as diferentes categorias de mundos. Olá, Antônio. Olá, tudo Marta, bem? Tudo bem, na paz de Deus. Esse estudo do outro programa abordou esses diferentes estágios, né, como diz, estados da alma na erraticidade. Agora, essa diferenciação pode ser muito pequena de um para o outro, como pode ser muito grande. É claro que a lei universal, os espíritos superiores vão tentar encaixar os espíritos que estão num determinado estado de almas evolutivas, como diz aqui, o determinado estado da alma, a outros semelhantes. Vão ficar mais ou menos a níveis parecidos. E vão ser levados para mundos físicos para poderem desenvolver concomitantemente, paralelamente, essa evolução, porque espíritos estão em estados parecidos. Eu creio que eles não podem botar no mesmo mundo, mas assim, espíritos boníssimos convivendo com espíritos ainda da época das cavernas, porque não vai haver uma ajuda mútua. Eventualmente, espíritos muito superiores podem vir numa missão para ajudar, mas eu falo, proceder a sua evolução, progredir ali, é difícil. Então, há mundos em que vão haver espíritos com mesma faixa vibratória, moral e intelectual, muito baixa, vão ficar naquele mundo. Mais para frente, vai haver mundos intermediários, depois mundos um pouco mais avançados, e mundos totalmente avançados, digamos assim. Porque, para poder haver esse progresso, agora, dentro de cada mundo, há várias faixas, porque esse número de faixas é infinito. É como se fosse uma para cada espírito, praticamente. Cada um é cada um. Agora, por exemplo, eu posso ser muito parecido com a Marta, mas ela tem a evolução dela, eu tenho a minha. Mas nós estamos parecidos, então vamos ficar sempre num mundo que sejamos parecidos. E aqui vocês vão dizer, mas Antônio, aqui na Terra tem gente muito má e gente muito boa. Mas em termos universais, a diferença é muito pequena. Eu costumo dizer que se comparar o Chico Xavier, a Matheus de Calcutá, um Bezerra de Menezes, a um bandido acelerado que está cumprindo pena porque trucidou uma família, a diferença moral entre eles é muito pequena em relação à diferença moral do espírito crístico e nós. Então nós, infelizmente, estamos muito parecidos, não só esse acelerado que trucida famílias está preso, e ao Bezerra de Menezes, que para nós já é um homem quase santo.
Mas para a espiritualidade global, em termos universais, essa faixa é a nossa faixa. Há faixas superiores, muito superiores a nós, como muito inferiores. Nós estamos aqui no mesmo nível. É isso que Kardec vai nos mostrar aqui nessas diferentes categorias de mundos habitados. Diz ele, do ensino dado pelos espíritos, resulta que as condições dos mundos são muito diferentes em relação ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Entre eles, há os em que esses últimos são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente, outros da mesma categoria que o nosso, e outros que lhes são mais ou menos superiores sob todos os aspectos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanas. A vida moral é quase nula. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é, a bem dizer, toda espiritual. Então, se tem uma faixa que vai do totalmente material aquele que é totalmente espiritual. Isso é a faixa geral. Agora, dentro dessa faixa, existe, um número infinito de faixas para que nós nos enquadremos. Um número infinito de moradas, como é o nome aqui do nosso capítulo. Nos mundos intermédios, ou seja, que estão entre essas duas grandes faixas, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro conforme o grau de adiantamento das criaturas que os habitam. Embora não se possa fazer dos diferentes mundos uma classificação absoluta, isso é que é importante saber, a coisa é mais ou menos relativa. Pode, todavia, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los de modo geral como se segue. Mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, mundos de expiação e de provas, onde predomina o mal, mundo de regeneração, dos quais as almas que ainda têm que expiar aura e novas forças, repousando das fadigas na luta, mundos felizes, onde o bem sobrepuja o mal, mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos depurados, no qual reina exclusivamente o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e de provas, razão porque aí o homem está exposto a tantas misérias. Então essa divisão aqui é divisão grosso modo. Dentro desses mundos como o nosso aqui de expiações e provas, também há diversas categorias. Deve ter mundos mais atrasados que a Terra e mais avançados, mas estamos ainda dentro desta categoria. A Terra está incessantemente melhorando. Ela não vai dar um salto, vai mudar de repente para um mundo expiações e provas. Isso vem caminhando. A Terra de hoje não é igual à Terra de 20, 30, 40 mil anos atrás. A Terra já evoluiu muito. Não só o planeta em si, fisicamente, mas os seus habitantes. Sua fauna, sua flora, tudo evoluiu. O ambiente do planeta, tudo melhorou. Não há como comparar a Terra de hoje com a Terra da época das cavernas. Não é assim. E a Terra é a mesma, mas ela evoluiu. Então, ela vai incessantemente galgando posições e melhorando. Há de chegar a um ponto que realmente, como nós olharmos, tá bom, aqui tá, de repente ficou mais fresquinho, nem notamos, mas é a melhora. Aqueles espíritos recalcitrantes já não podem mais ficar aqui porque não faz o gosto deles, a ordem, a arrumação, a respeito às leis, e eles não se adaptam a isso. Não chegou o momento deles, então vão ter que procurar mundos parecidos, mas estão ainda na faixa de mundo de provas e expiações. Quando esse número deles for muito pequenininho, em relação ao resto da população nossa, a Terra vai ser classificada como um mundo de regeneração. Porque, como diz aqui, nesse mundo de regeneração, nos quais as almas ainda têm que expiar aura e novas forças. Quer dizer, os espíritos no mundo de regeneração ainda vão ter suas expiações por passar. Ainda vão ter que passar por expiações, mas eles não estarão gerando novas expiações para o futuro, como acontece hoje aqui, quando estamos no mundo de provas e expiações e de construções de provas e expiações. Nós não estamos só passando por provas e expiações, nós estamos construindo ainda provas e expiações para o futuro. Nós estamos nesse estágio. Quando nós pararmos de construir provas e expiações do futuro, estaremos só aurindo os resultados das provas e expiações do passado. Aí a Terra é de regeneração, ou seja, estamos regenerados, mas não viramos santos. Acabamos de cumprir a pena na cadeia, estamos em liberdade condicional, estamos regenerados,
Mas o pessoal ainda olha pra gente de banda. Ué, que isso? O que você fazia ontem? Não faço mais. Beleza, vamos provar. Vai ter que ter prova no mundo de regeneração. Provar que você não faz mais. Entende? Então é uma coisa que vai lentamente. Não é um salto, de repente muda. Pá, terra. Não é assim, gente. Quando a gente menos perceber, puxa vida, mas o planeta agora está numa paz, coisa incrível, né? Pega os livros de história, antigamente não era assim. Isso vai acontecer com a gente agora. Quando? Como diz o Cristo, só o Pai que está no céu que sabe. Ninguém sabe. Por isso vocês têm que ficar espertos quando escutarem historinhas de que vai haver regeneração a partir do ano tal, porque está no livro não sei quem, porque eu ouvi falar que Chico Xavier falou isso. Esqueçam isso. Não existe isso. Até porque o calendário vai na própria Terra, tem mais de um calendário. Então qual é o calendário que vale? Tem vários calendários aqui na Terra, como é que pode dizer que é no ano número tal? De calendário chinês, calendário ortodoxo, calendário árabe, calendário judaico, qual é o calendário que está valendo? Então, prestem atenção, não acreditem nessas histórias. E eles usam, né, o nome dos espíritos para poder mistificar. Vai fazer o quê? O espírito não vai perder o tempo ficar aqui desmentindo um monte dessas coisas. Claro. Cabe a nós procurarmos a verdade. O espírito não vai nossa babá, Marta, na boa. Claro. O espírito bom, ele mostra pra gente, dá as ferramentas pra gente correr atrás. Isso. Ele vai ficar, não acredita nisso não, viu? Fulaninho tá mentindo. Ele não vai fazer isso. Claro. Ele diz, eu já mandei Kardec aí explicar. Já publicou tudo. Vocês querem mais o quê? Exatamente. Eu vou pensar por vocês? É isso. Bota aí. pra pensar a cabeça, gente boa. Não, isso aqui não é assim não. Vocês querem subir, querem melhorar, então usa a cabeça. Bota pra pensar. Não é simples assim. Não pense que vai ver espírito aqui, mãezona, que vai dizer, não, coitadinho do Antônio. Ele está acreditando em bobagem, mas coitado. Olha, Antônio, não acredita nesses caras, não. Nada disso. Ele vai deixar rolar. Eu tenho livre-arbítrio para fazer o que eu quiser e para acreditar em que eu quiser. Agora, colha as consequências disso. Isso. Simples assim, mano. Com certeza. Outros disseram que eu sou muito direto, né? É assim, simples assim. É, mas é verdade. Tá aqui, ó. Chega ele aqui, ó. Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham presos a ele indefinidamente, nem nele realizam todas as fases do progresso que lhes cumpre percorrer para atingir a perfeição. É claro que sempre vai haver uns espíritos, Marta, como aqueles que não conseguem acompanhar o progresso. Infelizmente, chega um ponto que eles estão atrapalhando, não estão adaptados, eles vão ter que ir para um outro mundo, ou seja, já... Há também aqueles que andam mais avançados que os outros, aproveitam mais o tempo, percebem rapidamente que tem que seguir as leis divinas, do amor e da caridade, então eles ficam deslocados porque não estão mais gostando da bagunça. Então eles podem ir para outros mundos mais avançados, vão chegar lá como principiantes, mas vão colher aquilo que plantaram. Como aquilo que eles plantaram aqui na Terra ainda não está bom de colher, eles vão plantar em outro lugar e colher em outro lugar. Isso não é uma coisa estanca. Você está nesse planeta aqui, vai ser todo sempre aqui. Não. Você pode ir para outro mais complicado, mas pode ir para outros melhores. Isso aí não é uma... É claro que o grosso da tropa acaba ficando muito tempo no mesmo planeta, mas não é por obrigação, é por escolha própria. Estou sendo lento na minha evolução, vou ficando por aqui, tá bom. Vai colher os frutos mais tarde. Não vai ter felicidade para todo mundo. Aqueles que são mais espertos procuram correr atrás, praticar o bem para colher felicidade mais rápido. Claro. Quando em um mundo eles alcançaram o grau de adiantamento que esse mundo comporta, tá vendo? Passam para um outro mais adiantado. Chega um ponto que a Terra não vai ter mais condições de oferecer para as pessoas que estão aqui condições de habitabilidade moral para quem ficar. Ela precisa ainda de usar a sua conformação geológica para gente ainda um pouco atrasada como nós. Então esses espíritos que não dependem mais de alimentação do jeito que a gente se alimenta, de respirar esse ar impuro que nós respiramos, esses espíritos precisam de um ar mais puro, de uma atmosfera mais rica em nutrientes, não vão depender mais de depender de comer alimentos plantados ou matar animais para comer, eles vão aurir alimentos, sei lá de onde, entendeu? Da atmosfera do planeta, então eles não podem ficar aqui, eles vão para outro lugar, melhor. Assim como aqueles que fazem confusão, vão para outro lugar pior. Porque gostam. Aqui, assim, o pai atende aos seus filhos, cada um no seu gosto. Ele não atrapalha a vida de ninguém. A lei é de afinidade. Né? Exatamente, ele não vai atrapalhar a nossa vida. Agora, quando nós choramos muito, nos arrependemos e pedimos ajuda,
Ele manda o Consolador, ele manda a doutrina, ele manda emissários, manda um monte de gente para explicar, olha, não é por aí o caminho. Vocês buscam outro caminho para poder usufruírem de todas as maravilhas do planeta que vocês estão. Mas cada um é que tem que aproveitar. Entende? Por isso que eu digo, aqui neste planeta tem de tudo ainda. É verdade. Tem de tudo, gente. Aqui nós estamos imiscuídos nessa confusão, e para a gente não ser atingido pelas coisas que estão aí fora, nós temos que nos precaver praticando a lei do amor e da caridade, que é o nosso escudo protetor. É o jugo e o fardo de Jesus que nos propõe. É isso aí. Aí nós estamos protegidos. São outras tantas estações, em cada uma das quais eles encontram elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. Para os espíritos, é uma recompensa passarem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem sua permanência em um mundo infeliz, ou serem relegados para outro ainda mais desventurado que aquele que são forçados a deixar quando se obstinarem no mal. Então, olha só, para o espírito, há 3 alternativas. Ou ele melhora tanto que ele tem que ir para um planeta mais avançado, ele não pode esperar toda a massa evoluir. Não, ele evoluiu mais rápido. Então ele pula etapas e vai para um mundo mais avançado. Há os outros que não, vão ficando aqui, seguindo a média, adaptados, vão evoluindo na marcha, na velocidade que a humanidade quer. E tem aqueles que querem ficar atrasados, não querem avançar, então vão ser convidados a se retirar. Então são 3 alternativas que há para nós. Ou fica, ou sai para o melhor, ou sai para um pior. É nossa vontade, Marta, não é nada obrigatório. Depende de nós. Às vezes a gente quer até ficar aqui, porque tem tantas pessoas que a gente ama, a gente fica, vou ficar mais um tempo, eu poderia ir para um outro planeta mais avançado, mas tem fulano, estão precisando da minha ajuda, eu vou ficar mais um tempo aqui na ajuda. Aí você pede aos espíritos superiores, se deixa você ficar mais um tempo para ajudar. Se você quer ficar para trabalhar, para ajudar, é bem possível que eles concordem, que você é mais um para trabalhar. Há poucos trabalhadores na seara, como costuma se dizer. Então, se alguém quer ficar mais um tempo, como dizem que é o caso do Bezerra de Menezes, eu não sei, não posso afirmar, isso é história que conta, que ele é um espírito que já tinha condições de mudar para um outro plano, mas vamos tirar o nome dele e botar, há espíritos nessa condição lá. Sim. Espíritos que mas não, vou ficar mais um tempo aqui para ajudar. Perfeito, pode ficar aqui para ajudar. Ninguém vai negar ajuda, não quero a sua ajuda, não. Mas vai chegar um limite, vai chegar um ponto também que não, você já ajudou bastante, mas agora você tem que fazer a prova para o vestibular. Pode ficar o tempo todo aqui no secundário, não. Você está bem demais no secundário, já ajudou muito aqui, mas você tem que avançar. Aí vai, entende? É tudo harmonizado, é tudo encaixado direitinho, não há precipitação, não há exceção, é tudo justo, tudo encaixadinho, Marta. Aqui nós não precisamos ficar temerosos, porque o Pai não vai nos deixar sós. Se nós cumprirmos aquilo que Ele pede, que é amar o próximo como a nós mesmos, nós não vamos ter qualquer tipo de problema na nossa vida. É só se encaixar nesse parâmetro, né? Amor e caridade. É verdade. E, lógico, né? Você ter a noção de que quanto mais você se esforçar para progredir, não é que haja uma obrigatoriedade, não, mas é melhor, porque você vai ser feliz, entendeu? Mais rápido. Então, é isso que interessa. E evidente, você não só será mais feliz, como você também ainda poderá auxiliar a outros. Então, essa questão, né? Porque a gente vai avançando, né, por menos que a gente progrida, né, sempre damos passos para frente. E quando a gente observa, há momentos em que a gente olha, né, quando a gente olha para o céu, quando a gente de noite, né, vai olhar para o céu e fazer uma prece, você pensa, né, que, puxa, meu Deus, eu gostaria de estar em mundos um pouco melhores, porque você não consegue mais conviver, embora precise ainda conviver, com determinadas realidades que existem ainda aqui no planeta. Então você vê
maus tratos a animais, né? Você vê ainda os idosos e as crianças não receberem o tratamento que deveria, né? Então, isso tudo te incomoda de tal maneira que, por mais que você tenha uma vida boa, né, você não consegue mais ficar acomodado convivendo com essa realidade. Então, é claro que quanto mais nós nos esforçarmos, melhor vai ser, porque menos tempo nós teremos aqui de conviver com esse tipo de espírito, né? Mas é lógico que a gente precisa entender que não é só o fato de você não se sentir bem com maus tratos aos animais, maus tratos a idosos, enfim, é tantas coisas que nós vemos, né, ainda aqui na Terra. Não basta só você não querer conviver com isso. É preciso que você demonstre isso na prática do bem, né? Na prática do bem. E aprendendo a ser caridoso, sempre naquele sentido amplo da palavra, né? Você amando as pessoas e sendo justo. Quer dizer, quanto mais justo você for, quanto mais você tentar se esforçar em amar o teu próximo e praticar o bem, quer dizer, a caridade aí como o bem, que é a coisa mais ampla, é a ideia mais ampla, claro que você vai ser feliz e vai se sentir bem mais brevemente. Então, essa é que é a questão. Você precisa se esforçar, porque não basta você já conseguir constatar que aquele nível de espíritos não te faz mal, né, conviver com aquelas atitudes. Você precisa mostrar que realmente você já está saindo daquele patamar para um patamar diferenciado. Então, é uma coisa que a gente precisa entender. É também importante que a gente sempre lembre, né, que essa divisão aqui é uma divisão pedagógica, né, didática, não é algo rígido, definitivo. E entre cada divisão de mundos existe aí uma extensão enorme, né, de subdivisões, e que, logicamente, você vai galgando, vai indo em frente, vai dando passos em frente, e quanto mais passos você der, melhor situação você vai se encontrar. E ele diz, né, que nos mundos intermediários há a mistura do bem e do mal, com a predominância de um ou de outro, segundo o grau de adiantamento existente. Então, é preciso que a gente lembre disso, que é justamente o que a gente estava comentando, né? Essa predominância de um ou de outro ainda vai existir nos mundos intermediários, que são esses aqui que nós vivemos, né? Mundos de expiações de provas e mundos de regeneração, que é o que nós estamos querendo aspirar, né? Aos mundos de regeneração. Mas, como ele diz aqui, existe essa mistura do bem e do mal. Ah, mas eu não aguento mais conviver com essa mistura do bem e do mal. Então, arregaça as mangas, se esforça, pratica o bem na sua ampla acepção, seja justo e vamos em frente, que nós vamos conseguir brevemente sair dessa situação, né? Mas, como a gente tem que entender, né, a evolução, né, a questão de tempo, espaço, ela não existe, como diz na Gênese. É só para que a gente tenha uma referência. Então, você não pode dizer, então eu vou acelerar o passo aqui nessa encarnação, porque aí na outra eu já... Não é assim, né? A natureza não vai dar saltos e a nossa evolução tampouco. Então, vamos nos esforçar e nós vamos sentindo, né, cada vez que nós estamos nos reenquadrando, apesar de ter a dificuldade de conviver com o bem e o mal, mas você vai se reenquadrar. E cada vez que você der um passo à frente, você vai se sentir cada vez mais equilibrado e com menos dificuldade de conviver com essa mistura. Bom, nós vamos ficando por aqui, porque o nosso tempo já passou, já esgotou.
e vamos desejar a todos uma boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.